Oi, eu sou a Duda e esse é o canal do casal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo super legal, porque eu vou fazer uma janta aqui em casa para comemorar o aniversário de uma amiga minha melhor amiga, na verdade. Ela não é muito fã de aniversário, então eu só vou fazer uma janta mesmo pra gente conversar, eu poder entregar o presente dela e só. Então fica aí no vídeo porque eu vou ensinar vocês a fazer um bolo de festa, um bolo de aniversário do zero. Massa, recheio, cobertura, tudo. Vou ensinar tudo pra vocês nesse vídeo. E também o yakisoba, que é uma delícia. Então fica aí porque o vídeo de hoje vai ser bem legal. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, já deixa o seu like porque ajuda a gente demais. E toda quarta-feira tem vídeo novo aqui e a gente posta shorts direto também. Então é isso, bora assistir o vídeo. Então já vamos começar e vamos começar pela massa. Esse bolo é uma massa de pão de ló, muito simples, muito tranquila de fazer. Se você seguir a receita certinho, não vai dar errado. Eu já fiz essa massa um monte de vezes e assim, sei fazer ela de olho fechado hoje em dia. Para quem não sabe, não me conhece, eu fora do canal eu sou confeiteira, né? Eu trabalho com confeitaria desde os meus 15 anos, então eu já testei algumas massas durante esses anos, né? Então assim, pode confiar que essa massa é uma massa muito boa. A gente começou ali atrás separando a clara e a gema. A gente começa batendo as claras até ficar em ponto de neve. Depois a gente vai adicionando as gemas uma por uma, com a batedeira no modo mais baixo que tiver. E aí depois a gente aumenta ela de novo para misturar tudo certinho. Depois que já tiver tudo misturado, a gente vem com o açúcar também. E também reduz a velocidade da batedeira e vai adicionando o açúcar. Depois sobe a velocidade de novo e bate por mais uns 5 minutinhos ali na velocidade alta. É sempre bom parar no meio do processo e dar uma tirada ali da lateral, porque a lateral nunca bate direito, né? Então a gente dá uma raspada ali para misturar, para ficar tudo batido bem certinho. Batemos ali só mais um pouquinho e já tá pronto. Aí a gente vai adicionar a baunilha, um pouco da água e um pouco da farinha. A gente não adiciona toda a água e toda a farinha de uma vez. A gente vai adicionando aos poucos. Aí a gente vai e mistura. Mistura de baixo para cima, devagar, com calma, delicado. Porque se você bater com muita força, vai perder todo o ar que a gente colocou na massa ali naquele começo, naquele processo ali. Então você vai misturando de baixo para cima, com muita tranquilidade, com calma. E vai misturando. Aí depois você vai fazer aquele mesmo processo de novo. Mais um pouco da farinha, mais um pouco da água, vai misturar de novo. Eu aumentei a velocidade no vídeo para não ficar muito cansativo, né? Mas eu tô mexendo devagar, é que no vídeo tá rápido. Aí a gente coloca o resto da farinha e a água eu já tinha colocado, que tinha, né? Então foi só o resto da farinha. E por último, o fermento, que eu medi direto na tampa aí, que é muito mais prático do que sujar uma outra colher. A gente coloca o fermento e finaliza aí de misturar devagar também. É sempre muito bom quando é pão de ló misturar devagar. Tô colocando numa forma que tá untada e enfarinhada. Você pode usar papel manteiga se você quiser. Eu quis usar farinha porque é muito mais simples, né? Então a gente tira ali até a última gota de bolo com a nossa espátula que tava no nosso bowl e coloca pra assar. Coloca pra assar o de sempre, né? O forno pré-aquecido, 180 graus para esse bolo assar com tranquilidade, com calma, até a gente furar e a faca sair limpa. O palito que você furar aí sair limpo. Eu fiz esse recheio enquanto o bolo tava assando. No vídeo não vai estar na mesma ordem, mas foi assim, tá? Porque enquanto o bolo tá assando, a gente pode ir fazendo outras coisas, né? Então eu usei 2 leite condensado e 6 colheres de leite em pó. Usa o leite em pó da marca que você preferir. Eu não tô usando leite ninho, tô usando uma outra marca, já adianto pra vocês. E aí você mistura o leite em pó direto no leite condensado, sem colocar mais nada aí, porque ele mistura muito mais fácil. E aí depois você vem colocando creme de leite. Para essa receita aqui eu usei 300 ml, tá? E aí agora é misturar tudo aí antes da gente colocar no fogo para já tá tudo misturadinho, muito simples. E aí a gente coloca no fogo e vamos cozinhar isso daí até ficar um ponto de recheio. Eu coloquei no vídeo bem rapidinho para vocês verem também o processo todo aí. É o processo todo mexendo. Quando é recheio de leite ninho, ele pega no fundo. Então se você não mexer, ele vai pegar no fundo e vai ficar empelotado, vai ficar feio. Então é o processo inteiro mexendo. E aí, como é que eu vou saber se esse negócio tá no ponto ou não tá? É muito simples saber o ponto, gente. Você vai perceber nitidamente que ele vai estar mais grosso. E aí você vai pegar ele assim e vai jogar ele
em cima desse que tá na panela. Você vai ver no vídeo que eu tô falando. E aí você vai ver que ele vai estar caindo mais grosso. E ele, quando ele cair, ele vai dar tipo uma paradinha em cima daquele que tá ali. Ele vai fazendo uns montinhos, sabe? Ele não vai se misturar por completo. Então é esse o ponto. E aí a gente vai colocar esse recheio agora em algum lugar para ele esfriar. Porque a gente só consegue usar ele se ele estiver em temperatura ambiente. Eu não uso recheio quente, mas também não uso gelado de geladeira. Eu uso ele sempre em temperatura ambiente. E para ter uma melhor higiene, né, na hora de guardar esse nosso recheio, a gente coloca um plastiquinho aí por cima dele em contato, que vai evitar que caia sujeira, caia alguma coisa, né? E ele vai ficar aí bem protegidinho. E aí, enquanto a nossa massa e o nosso recheio estão esfriando, a gente já pode vir fazendo os docinhos. Como era aniversário, não podia faltar docinho, né? Então eu vim fazendo aqui do jeito que eu faço normalmente para evento. Eu peso um por um, sempre para ter o mesmo peso. E aí vai enrolando e passando ele no confeito da preferência, né? Esse, no caso, é o brigadeiro tradicional. Então eu fui passando eles no granulado tradicional. Eu não ensinei a receita para vocês porque esses brigadeiros que eu vou enrolar aí no vídeo, eles já estavam prontos na geladeira de um evento que eu fiz esses dias, né? Sobrou um pouquinho de massa e aí eu decidi enrolar. Então por isso eu não ensinei para vocês nesse vídeo, mas eu posso ensinar em um outro momento para vocês os meus brigadeiros do jeito que eu faço. Aí depois que você passou ele no granulado, né? Eu precisei abrir as forminhas aí porque eu não tinha aberto as forminhas. Aí você vai colocando as forminhas e eu sempre dou uma enroladinha nele de novo, bem rapidinho, só para o granulado dar uma coladinha melhor, e já coloco na forminha. Esse próximo aí é de leitinho com morango. Sabe o casadinho que é metade brigadeiro e metade beijinho? Então esse é igual, é metade brigadeiro de leitinho e metade brigadeiro de morango. Eu acho esse brigadeiro muito gostoso. Aí você vai fazendo metade, metade, né? Faz as duas bolinhas e enrola as duas bolinhas junto. E é passado no leite em pó também. O vídeo tá bem aceleradinho, gente, porque isso aí demorou demais. Se eu deixasse no tempo normal, ia ficar um vídeo de 1 hora cansativo demais pra vocês assistirem, né? Então, relevem aí que tá tudo muito acelerado. Agora é a hora de passar no leite em pó e dar uma enroladinha igual eu fiz com os brigadeiros tradicionais. Muito simples. Dá uma enroladinha bem rápida e já coloca nas forminhas. Aí eu usei neles um carimbinho de brigadeiro que é a coisa mais linda, gente. Tem vários carimbinhos que vem num pacotinho e ele deixa o brigadeiro um charme. Obviamente, se você não tiver, você não precisa disso, mas como eu tinha, eu usei, né? E aí, gente, esse daqui eu não mostrei enrolando pra vocês, porque é a mesma coisa que eu já fiz nos outros, né? Esse é sabor limão, ele é passado no leite em pó também. E aí, esse daí eu vou finalizar com um trabalhadinho de bico de confeitar em cima. Eu faço uns furinhos aí com o cabinho de uma colher e venho com o recheio que eu fiz. Eu usei o recheio do nosso bolo tingido com corante verde. E aí, num bico de confeitar, ele fica esse detalhezinho, sabe? Fica uma gracinha. E pronto, é isso. Os docinhos já estão prontos. E agora vamos pro nosso bolo de novo. Essa massa eu deixei ela esfriar bem. Então assim, eu deixei ela ali umas 3 horas e meia pra ela ficar bem fria e ela não ter problema de esfarelar muito na hora de cortar. Porque se você cortar ela quente, ela vai esfarelar toda, né? Então a gente vai cortando aí. Eu cortei ela no meio e ela fica uma massa bem macia, bem fofinha. Acho que dá pra vocês perceberem, é uma massa muito boa mesmo. E eu vou montar esse bolo direto na forma que a gente fez. Vocês podem ver aí que eu não lavei a forma, porque eu tô colocando um plástico em cima. Você não precisa lavar, perder tempo lavando, você vai lavar depois essa forma aí. Se você quiser lavar, pode lavar, mas eu não lavo. Coloquei 2 plásticos e vou montar esse bolo aí dentro dessa forma com o plástico. Aí a gente coloca a primeira camada da nossa massa e vem umedecendo com a calda. Eu tô usando essa calda de água com açúcar. Não ensinei ela no vídeo, mas os ingredientes dela vão estar aqui na descrição também. Tá? Então você umedece a quantidade que você quiser, da forma que você preferir. E aí a gente já vem com o nosso recheio que a gente fez lá, que também descansou, também ficou em temperatura ambiente, ficou bem cremoso, vocês podem ver.
A gente vem espalhando o nosso recheio por toda a massa e vem com morango, porque esse bolo é de leitinho com morango, né? Então coloca bastante morango por toda a massa. Eu não gosto de picotar o morango muito pequeno, eu gosto de cortar ele normalmente no meio ou talvez em 4 só. Porque se ele ficar muito picotado, ele vai soltar muita água no nosso bolo, então eu não gosto. Aí vem com a segunda camada de bolo, umedece de novo sempre. E aí da mesma forma que a gente fez na primeira camada, a gente vai fazer aqui na segunda, né? Então a gente vai colocar o recheio, vai espalhar bem esse recheio e vamos vir colocando os morangos cortados por cima. Agora vem essa última camada de massa, né? Esse bolo que eu fiz, vocês viram que eu só cortei ele no meio, né? Mas eu já fiz isso pensando porque tinha sobrado um pouco de massa também de um bolo que eu fiz para uma encomenda. Então eu já aproveitei, né, gente? Porque desperdício não dá. E aí, por isso que ela tá cortada desse jeito assim. Foi uma rebarba de um outro bolo que eu fiz. E aí agora a gente vai fechar esse nosso bolo, porque ele vai descansar na geladeira por umas 3 horas para ficar bem estável pra gente finalizar, tá? Nosso bolo descansou, a gente já vem finalizar ele. Bati o chantilly e eu começo sempre com um saco de confeitar, porque eu acho mais fácil para ficar uma camada mais certinha na lateral e tudo, né? Então aí eu tô mostrando pra vocês devagar, vai passando com o saco de confeitar. Eu percebi que eu estava com um pano igual uma senhora ali no ombro e aí eu tirei, né? E aí você vai passando ali o chantilly por toda a lateral desse bolo. Se você não tiver saco de confeitar, dá pra fazer isso aí também só com a espátula que você for usar. Eu tô usando aquela espátula que a gente tem de pegar bolo, sabe? Não tô usando nada chique aqui no vídeo pra ficar bem simples a didática pra vocês. Aí agora a gente vem e coloca chantilly por cima também e vai espatulando, vai deixando tudo certinho com chantilly em todas as partes. No começo a gente só precisa que tenha chantilly em tudo, pra depois a gente começar a ajeitar. Então pode ir colocando chantilly sem dó, porque depois a gente vai tirar o excesso desse chantilly. Não vai ficar tudo esse monte não. A gente só precisa que realmente tenha chantilly em todas as partes pra gente conseguir deixar bem certinho depois. E aí você vai alisando, vai passando mais chantilly onde você percebeu que não tem, né? E vai fazendo, vai seguindo. Se vai a sua primeira vez, vai demorar um pouco. Eu que já fiz isso várias vezes, ainda demora um pouco. Esse formato de bolo é a primeira vez que eu faço. Normalmente eu faço bolo redondo. Então esse formato de bolo foi a primeira vez que eu fiz. Eu pensei em fazer um bolo inspirado na Sodier, né? Vocês vão ver aí mais pra frente. E aí, como é um bolo diferente, que a gente vai fazer um detalhezinho nas laterais, a lateral não precisa ficar perfeitinha lisa, tá? Você pode ver que a minha não tá perfeitinha lisa, mas não precisa. Eu peguei o meu bico de confeitar mais fino que eu tinha aqui. Se você não tiver o bico de confeitar, você vai precisar usar um saco, né? E corta o mais fininho que você conseguir cortar. A gente vai fazer esse detalhezinho aí na beirada. É um vai e vem. Você vai subir e descer várias vezes até cobrir a lateral toda. No vídeo, não tá tão bonito quanto tava pessoalmente. Eu juro pra você que esse bolo ficou lindo. Vocês vão ver aí mais pra frente que depois que coloca o morango tudo, ele fica lindo. Pelo vídeo ele não tá parecendo bonito, gente. Mas tá. Aí eu fiz um desenho abstrato aí por cima e tal. E fiz uma decoraçãozinha aí na lateral só pra finalizar. Porque eu tava achando que tava muito feio esse pé desse bolo. Marcado de chantilly com... Tava feio. Aí eu decidi fazer esse detalhezinho aí com o bico redondo também. Pra ficar ali no conceito do bolo, né? E acabou que ficou bem bonitinho mesmo. E agora vem o tchan da decoração, né? Que são os morangos. Eu banhei os morangos num negócio que chama gel de brilho. Ele é feito com água, açúcar e amido. Aí você cozinha ele no fogo e ele vai ficar como se fosse um gel mesmo. E você deixa esfriar em temperatura ambiente e aí você mergulha o seu morango e é isso. Fica lindo, igual bolo de padaria. E aí eu comecei a preparar as coisas pro nosso yakisoba, né? Eu sempre deixo tudo preparadinho já antes, não deixo pra fazer tudo na última hora porque vira uma correria, né? Aí tô separando os nossos brócolis. Alguns eu corto no meio, outros eu separo pelo cabinho mesmo. E não em tamanhos muito grandes, mas também não em tamanhos muito pequitiquinhos. Porque senão eles vão cozinhar muito ali no meio e você nem vai perceber que tem brócolis, né? Então deixa em tamanhos ok, igual eu tô deixando aí mais ou menos. Separo tudo em potinhos e já vamos pro repolho. O repolho não tem segredo nenhum, né? A gente tira aquela primeira camada ali que tá sempre murcha ou suja, estragada a primeira folha.
E aí eu não usei um repolho inteiro, eu não usei nem metade do repolho, vocês viram eu cortando, eu usei um pedaço só e isso já foi mais do que suficiente. Eu vou cortando ele sem ser em pedaços muito finos, só vou cortando ali tranquilo mesmo, porque esse repolho ele vai reduzir bem na hora que a gente cozinhar. Aí a gente já vai pro pimentão também. Eu não uso pimentão todas as vezes que eu faço, mas algumas vezes eu uso pimentão e dessa vez eu quis usar. Se você não é fã de pimentão, não precisa usar, tá? Mas aí eu cortei o pimentão mais fininho, né? O pimentão ele fica bonitinho quando ele fica cortado. Aí eu cortei ele mais fininho e reservei também da mesma forma que eu reservei as outras coisas. O pimentão ele foi lavado antes, o brócolis e o repolho ele foi lavado depois, tá, gente? Depois que tava cortado tudo aí eu lavei. A cenoura, eu uso ela assim, laminada, sabe? Tem gente que usa ela cortada em quadradinho, tem gente que usa ela cortada em tirinha. Eu faço ela assim, laminada, eu acho que é o jeito que fica mais legal mesmo, assim. Mas você faz do jeito que você preferir, né? Ela fica bem bonitinha, algumas não ficam certinhas, mas a maioria fica certinhas e ela fica bem fininha. Aí eu pego tudo e reservo também, igual eu falei, eu gosto de reservar sempre em potinhos, cada um no seu potinho. E aí tudo já tá separado aqui, a cenoura, o pimentão, o repolho e o brócolis, tudo certinho. E agora vamos cortar a carne. Vamos começar cortando a carne de frango. Aqui eu tenho 1 quilo e bem pouquinho de frango. Eu uso peito de frango mesmo. Eu tô cortando ele, ainda tá um pouco congelado. Eu prefiro cortar assim porque ele fica mais firme, sabe? Eu vou cortar ele em cubinhos, sem muito segredo, gente. Eu usei mais ou menos 500 gramas de frango e 500 gramas de carne. A carne eu não vou mostrar cortando porque foi o açougueiro que cortou pra mim lá na hora. Eu falei pra ele pra que eu ia usar e ele já cortou pra mim. É a primeira vez que isso aconteceu na minha vida. Mas já foi uma ajuda, né? Então é por isso que não tá aparecendo aí no vídeo. Aí eu vou usar uma panela elétrica. Essa panela elétrica é da minha mãe. Toda vez que eu vou fazer yakisoba eu peço emprestado pra ela, porque eu prefiro fazer aí. Não sei porquê, mas eu tenho um carinho pelo yakisoba feito na panela elétrica. Mas você pode fazer na panela normal, gente, que não vai mudar em nada, tá? Eu começo refogando as carnes e sim, eu refogo as carnes junto. Carne de boi e carne de frango são refogadas junto. Eu deixo elas refogando até ficar quase 100% e aí eu coloco a cebola. A cebola eu usei uma cebola inteira, mas era uma cebola média, não era uma cebola muito grande não. E eu não cortei ela bem picotadinha, só cortei ela igual tá aí no vídeo mesmo. A gente vai mexer e vai deixar ela murchar. Depois que a cebola murchou, a gente vai temperar. Eu tempero só com sazão de carne e um pouco de sal. Não uso muita coisa porque yakisoba é mais o shoyu e tal, senão fica com um gosto muito diferente. Eu quero um gosto mais tradicional. Aí a gente já vem colocando as coisas. O pimentão, a gente coloca, a primeira coisa que eu coloco é o pimentão. E aí eu deixo ele murchar também antes de colocar as outras coisas. Aí eu venho com o repolho, dou uma misturada ali. Parece que é muito repolho olhando assim, né? Mas o repolho ele some, gente. Então não é muito repolho, tá? Depois vocês vão ver que o repolho ele dá uma boa sumida. Se você usar pouco repolho, você nem vai perceber que tem repolho no yakisoba. E aí eu já vou preparar o molho do yakisoba. Eu uso 1 xícara de shoyu, dá pra ver aí que eu tô com a unha bem onde tá marcando 1 xícara. E eu completo com mais 1 xícara de água. Então tinha 1 xícara de shoyu e aí ficou com 2 xícaras porque eu coloquei 1 xícara de água. Se você for seguir a receita, pode confiar que vai usar tudo isso aí. Bobeando, você vai ter que colocar um pouquinho mais de água ainda. Essa misturinha meio branca aí, ela é de água com 2 colheres e meia de maisena. Pra não ficar um molho ralo, sabe? Pra ficar um molhinho mais encorpado. É importante colocar essa água com maisena. É pouca água, tá? Só pra você conseguir dissolver ali junto. Agora a gente vai colocando as coisas que faltaram, né? Então a gente coloca o brócolis ali, tampa pra dar uma abafada, ele dá uma cozinhadinha ali, até porque ele tá cru, né? Aí a gente coloca a cenoura também e também tampa pra dar uma cozinhada ali junto. A cenoura é a última, porque ela cozinha mais fácil, né? Ela tá bem fininha, então ela cozinha muito mais fácil do que o brócolis, por exemplo. Depois que tudo aí já tá cozido, já tá misturadinho no molho, já tá top, a gente vem pra colocar o macarrão, que aí é a última coisa mesmo. O macarrão eu cozinhei numa panela à parte, tá? Deixei ele no ponto bem al dente, não cozinhei ele muito, porque ele vai terminar de cozinhar aí junto com os legumes e com o molho. Então você não pode deixar ele cozinhar muito, porque senão ele vai passar. Você dá só uma cozinhadinha nele rapidinha numa outra panela, e aí você mistura ele aí junto.
E aí, gente, não tem segredo, né? É só misturar que ele vai estar pronto. Eu aqui percebi que tava faltando um pouquinho de molho depois que eu terminei de misturar tudo. Aí eu coloquei um pouquinho mais de água. Mais ou menos uma meia xícara de água eu coloquei, tá? Mas aí você vê, se você gostar com mais molho, se você gostar com menos molho, né? Você vê o que você acha melhor. Pra mim eu achei que faltou um pouquinho e aí colocando esse pouquinho que eu adicionei agora, ele fica perfeito pra mim. E tá pronto o seu yakisoba, gente. Juro, se você nunca fez, faça, porque é incrível. E nós pedimos aqui também um sushizinho de entrada, que não deu nem pro cheiro. E se você ainda não assistiu o vídeo de sushi que a gente tem aqui no canal, vai lá assistir, porque tá muito engraçado a gente tentando fazer sushi pela primeira vez. E agora bora se servir pra comer, né, gente? Porque o trem tá lindo e tá cheirando. E foi esse o vídeo, gente. Vocês viram aí que eu não consegui mostrar muito da gente socializando, nem a gente comendo, nem nada, porque a gente ficou dentro de casa porque tava frio. O intuito era ficar lá fora, montar a mesa bonitinha pra vocês verem. Mas tava frio, a gente acabou ficando dentro de casa e não tinha como fazer muita coisa. Então vocês acabaram ficando só com as receitas mesmo. Então foi esse o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal para dar uma força pra gente. A gente vai estar soltando um vídeo toda semana. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!